Muito bem, então vamos voltar à nossa série de estudos. Nós estamos chegando hoje ao último capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, não é? Capítulo 16, é o último capítulo. Então nós estamos terminando o estudo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda há pouco eu conversava com o irmão Jurandir, que nos trouxe um material sobre a confissão de fé, para a gente dar uma olhada, e eu dizia a ele que nós já estamos planejando para as nossas quartas-feiras de estudo, agora uma série de estudos na nossa confissão de fé de Westminster, não é? Talvez a gente chame essa série de estudos de a nossa fé comum, porque a confissão de fé é a exposição daquilo que os presbiterianos creem. Então, nós sabemos que a fé é um fator de unidade dos cristãos. Não é isso que Paulo diz quando ele fala da unidade da igreja? Ele diz que devemos batalhar diligentemente por preservar a unidade do Espírito, e aí ele dá as razões. Dentre as razões, ele diz, porque temos uma só fé. Então, um dos fatores que nos unem é que nós acreditamos nas mesmas coisas. Por isso é que a gente anda junto, não é? É claro que existe um núcleo de fé que une todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares. Então, por exemplo, um bom resumo dessa fé comum dos cristãos é o credo apostólico. É um bom resumo da fé que une todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares. Todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, devem subscrever o credo apostólico. Mas o cristianismo pode ser comparado a uma árvore. Você tem um tronco comum, não é? Uma fé comum, que é um tronco, e depois ele tem galhos assim, não é? Que cada um para um lado. Então, esses galhos são as confissões de fé. Então, você tem um galho que é o jeito que os luteranos acreditam. Então, confissão de fé luterana. E você tem, por exemplo, o jeito que os anglicanos acreditam. E você tem um jeito dos presbiterianos acreditam. Aí é o nosso galho, é a confissão de fé de Westminster, que é a nossa fé comum, aquilo que nos une em termos de crenças, não é? Muito obrigado, Pedro. Então, prepare-se, participe, nós vamos ter uma série de estudos a respeito da nossa fé comum. Mas, por enquanto, é 1 aos Coríntios, o cardápio continua sendo 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 16, chegamos ao último capítulo da epístola. Hoje nós vamos usar o nosso tempo para ver o que podemos aprender com os 4 primeiros versículos. Só os 4 primeiros versículos de 1 aos Coríntios 16. Eu leio e você me acompanha aí. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que, se não façam coletas quando eu for, e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo.
Então, até aí, verso 4. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê um bom entendimento daquilo que lemos. Senhor, nós agradecemos-te a oportunidade que nos dás, mais uma vez, de nos reunirmos aqui em torno da tua palavra, como temos feito habitualmente nas noites de quarta-feira. Muito obrigado, Senhor. Esta é uma oportunidade bendita, poder gastar tempo com a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é alimento que nutre a nossa alma, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é espelho que revela o nosso rosto natural, ela é espada penetrante que penetra o âmago do nosso ser e promove em nós as transformações que o Senhor deseja. A tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Ah, Senhor, ela é mais valiosa do que ouro, muito ouro depurado. Ela é mais doce do que o mel e ela dá sabedoria aos simples. Muito obrigado. Não tem tesouro maior do que a tua palavra. Nós nem sempre percebemos isso e às vezes negligenciamos esse tesouro. Estar aqui debruçado sobre a tua palavra é de fato uma bendita oportunidade e nós agradecemos-te por isso. Agora, Senhor, nós pedimos, dá-nos uma boa compreensão dela. Ajuda-nos a entender o que o Senhor deseja que entendamos e convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade, que o nosso coração acolha a tua palavra e que ela produza em nós os frutos a que se destina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós temos chamado esta série de estudos de problemas de uma igreja local, porque nesta carta Paulo está resolvendo problemas de uma igreja local. Qual foi o último problema que Paulo lidou com ele no capítulo 15? Lembram? Paulo gastou um longo tempo aí no capítulo 15, gastou muita tinta para defender a doutrina da ressurreição do corpo. Havia gente lá na igreja de Corinto que estava negando a doutrina da ressurreição do corpo. Então Paulo gastou muito tempo, até porque ele mesmo mostrou que a doutrina da ressurreição do corpo é fundamental para a fé cristã. É uma doutrina básica sem a qual o cristianismo não se sustenta. Então, Paulo gastou muito tempo para lidar com esse problema, a crença na ressurreição do corpo. Agora, chegamos ao capítulo 16 e Paulo está já se preparando para encerrar a sua epístola. Mas antes de encerrar a sua epístola, ele vai dar aqui algumas instruções a respeito de uma coleta para os santos, não é? Uma coleta para os santos. Então, Paulo está dando aí instruções sobre uma coleta que ele estava liderando nas igrejas da época. A expressão aí no início do versículo 1, notem que Paulo diz assim, quanto à coleta para os santos, essa expressão, quanto à coleta para os santos, os estudiosos entendem que essa expressão quanto a é um indicativo de que o assunto da coleta foi levantado na carta que Paulo recebera da igreja de Corinto. Vocês se lembram que
Paulo recebeu a visita de uma comissão da igreja, levando ao conhecimento dele uma série de problemas, e levaram também a Paulo uma carta, fazendo consultas a Paulo sobre diversos temas. Por exemplo, dê uma olhada no capítulo 7. Isso fica muito claro no capítulo 7, verso 1, quando Paulo diz assim, quanto ao que me escrevestes. Então, está claro que Paulo recebeu uma carta da igreja fazendo consultas a ele. E a partir de então, Paulo vai repetindo esta expressão. No verso 25 desse mesmo capítulo 7, ele fala, com respeito às virgens, fizeram perguntas a Paulo sobre casamento e etc. Capítulo 8, não é? Verso 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Então, essas são pistas que a gente tem dos assuntos que foram tratados nesta carta. Capítulo 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais, parece então que dons espirituais foi um outro tema consultado na carta. Então, quando chega no capítulo 16, verso 1, a expressão aparece, quanto à coleta. Então, essa expressão, quanto a, é uma deixa, é uma dica que nos leva à conclusão de que a coleta foi um dos assuntos a respeito dos quais eles fizeram consulta ao apóstolo Paulo. Então, Paulo está aí ainda respondendo a carta que os crentes da igreja de Corinto enviaram a ele, ok? Agora a pergunta é, que coleta é essa, hein? Que coleta é essa? Coleta é um termo antigo, quando eu era criança a gente falava coleta lá na igreja, né? A gente quase não usa coleta mais, né? Mas na minha infância era coleta, a gente cantava assim, cai, 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 cai nossas ofertas, para Jesus Cristo, Ele nos abençoou. Esse era o cântico que a gente cantava lá na classe de escola dominical, lá em Conselheiro Pena, enquanto a gente entregava as moedinhas lá. Ok, coleta, mas é o termo que a nossa tradução usa. É um levantamento de ofertas, não é? Então, a gente vê aí, nesse texto, que era um levantamento de ofertas para atender necessidades dos crentes de Jerusalém. Então, os crentes lá em Jerusalém estavam passando necessidades e Paulo, então, encabeçou, liderou um levantamento de ofertas para atender a essas necessidades, e é a respeito disso que Paulo está dando instrução aqui à igreja de Corinto, não é? Por que é que os crentes em Jerusalém estavam passando por dificuldade? É bom a gente levantar esse ponto, porque existem pessoas que acham, e já vi pessoas afirmarem isso, mas eu acho que é um engano. Pessoas afirmam que essas necessidades dos crentes em Jerusalém era resultante daquela comunhão de bens promovidas lá em Jerusalém. Lembra que Atos dos Apóstolos diz que eles vendiam as suas propriedades, depositavam o resultado aos pés dos apóstolos, de tal maneira que não havia necessitado entre eles. Eles viveram lá em Jerusalém um tipo de comunhão de bens entre os cristãos. Lembra foi nesse contexto que Ananias e Safira venderam a propriedade e quiseram aparecer e se deram mal, não é? Lembra dessa história? Então, muita gente, não sei se muita, se pouca, mas existem pessoas que dizem, eu já ouvi dizer, tá vendo aí, foi
for promover aquele comunismo lá em Jerusalém, deu nisso, deu errado aí. O pessoal depois ficou em necessidade. Mas eu acho que essa relação é um equívoco, não há nenhuma relação. Aquilo que aconteceu lá em Jerusalém, a Escritura narra assim, de uma maneira positiva, como algo voluntário, não é não há ali nenhum modelo socioeconômico estabelecido por Deus, nada disso. Houve um mover do Espírito, um desprendimento, era algo voluntário, ninguém era obrigado. Tanto era voluntário que quando Ananias e Safira quiseram aparecer, Pedro falou, cara, por que você vendeu? Não era obrigado, não é? Se você retivesse o resultado da venda todo para você, não teria nenhum problema. O problema foi você querer mentir, dar a impressão de generosidade sem ter essa generosidade no coração, não é? Então o problema dele foi a hipocrisia mesmo. Então, veja bem. Oi, Jurandir. É verdade, o ponto é que essa relação da necessidade dos crentes de Jerusalém com essa prática, ela não se estabelece, não é? Esse é o ponto aqui. Eu pessoalmente creio que esta necessidade dos crentes em Jerusalém está associada a uma grande fome que houve na época. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vejam aí, eu vou ler a partir do verso 27. A gente tem aí informações a respeito desta fome que aconteceu quando Cláudio era imperador. A partir do verso 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, Lucas, que é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, registra, nos conta a história de uma fome e nos conta também que os cristãos de outros lugares se uniram para atender a necessidade dos cristãos da Judéia, não é? Lá em Jerusalém. Então, a causa não foi a comunhão de bens que o Espírito Santo promoveu entre os cristãos, mas foi essa fome. Pois não, Jurandir? Verdade, eu vou mostrar esse texto e outros nos quais Paulo menciona a coleta dele aqui, né? O Jurandir está se referindo a Romanos 15, a partir do verso 23, não é? Paulo está terminando a sua epístola aos Romanos, dê uma olhada aí. Paulo fala desse levantamento de oferta em outros lugares. Então, um dos lugares é Romanos 15, versos 23 em diante. Paulo está terminando a epístola aos Romanos e falando dos seus planos futuros. E aí ele diz o seguinte: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, então Paulo fala do desejo de visitar os crentes em Roma, verso 24, penso em fazê-lo
quando em viagem para a Espanha. Então, Paulo estava planejando ir à Espanha para pregar o evangelho lá. A gente não sabe se Paulo esteve lá, mas ele pelo menos planejou ir à Espanha. E ele diz: pois espero que, de passagem, estarei convosco, e para que lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então, Paulo diz que tinha planos de ir à Espanha, e que quando fosse à Espanha, ele daria uma paradinha lá em Roma, não é? Para passar um tempo lá com os irmãos em Roma. Mas ele diz aí no verso 25 que ele tinha uma tarefa para fazer antes de ir à Espanha. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então, Paulo está dizendo aí que os crentes gentios haviam feito um levantamento de oferta para atender a necessidade dos crentes empobrecidos em Jerusalém. E é interessante, Paulo fala dessa reciprocidade, não é? Diz aí que os crentes gentios eram devedores aos crentes judeus, porque bênçãos espirituais chegaram aos gentios pela instrumentalidade dos judeus. Então, já que os gentios receberam bênçãos espirituais por meio dos judeus, seria curioso que seria necessário, importante e seria de bom alvitre, não é? Que eles também pudessem abençoar a vida dos judeus, dos crentes judeus, com bênçãos materiais. Então há uma reciprocidade interessante aí. Mas é isso mesmo. Então, veja bem, Paulo falou desse levantamento de oferta, não é? Em outros lugares também, na segunda epístola aos Coríntios, não vamos ler agora, mas no verso 9, Paulo trata, não é? Dessa oferta que ele estava levantando. O ponto é, até agora, o que nós vimos até agora? Paulo está tratando, na passagem que estamos focalizando, dando instruções sobre um levantamento de ofertas que ele, Paulo, estava liderando nas igrejas gentílicas para atender necessidade dos crentes judeus. E essas necessidades, cremos nós, eram resultantes de uma fome que houve na época em que Cláudio era o imperador. Entenderam o pano de fundo aí? Então é isso que Paulo está fazendo nesta passagem. Agora a pergunta é, o que nós podemos aprender aqui? Paulo está dando orientação de como esse pessoal vai levantar a oferta. E o que isso tem a ver comigo? O que eu posso aprender com isso? Paulo está lá só orientando como fazer, não é? Irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Mesmo essas questões assim que Paulo está tratando aqui, isso é palavra de Deus, é palavra inspirada e, portanto, útil para que nós sejamos instruídos. Então a pergunta é, essa orientação que Paulo deu aos coríntios sobre um levantamento de oferta feito lá atrás, pode ensinar alguma coisa a mim? Eu estou convencido de que pode. E nós vamos aprender coisas aqui, não é? Então, vejam bem, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que é responsabilidade nossa
responder às necessidades uns dos outros, necessidades materiais. Isso fica claro que é responsabilidade nossa. Aliás, lembra o que Paulo diz lá em Romanos 12, 13? Lembram? Compartilhai as necessidades dos santos. Então, não há dúvida de que nós somos chamados a compartilhar das necessidades uns dos outros. Isso é parte de levar as cargas uns dos outros também. Aliás, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 6, Paulo diz: enquanto vocês tiverem oportunidade, façam o bem a todos os homens, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, cuidar uns dos outros nas suas necessidades materiais é uma responsabilidade dos crentes. Ora, é por isso que Paulo está aqui, envolvido nessa tarefa de levantar ofertas para atender irmãos em necessidade lá em Jerusalém. Então, isso é parte do cuidado que os cristãos têm uns para com os outros. Eu sei, às vezes, nós, para fugir dessa responsabilidade, às vezes a gente fica racionalizando, não é? Fica racionalizando, às vezes a gente fala, isso aí, reverendo, é como a gente enxugar gelo, não adianta fazer nada, isso são problemas estruturais, não é? E a gente, não adianta, fica enxugando gelo, a gente tem que mudar as estruturas injustas da sociedade, do país e etc. É claro que esses problemas, eles são problemas complexos e eles têm em si uma dimensão estrutural que precisa ser tratado, mas geralmente não está na nossa alçada, não é? Fazer mudanças estruturais na economia do país, na distribuição de renda, isso está fora da nossa alçada, não é? Poucos de nós têm de Deus esse tipo de tarefa e ministério. Mas todos nós podemos e devemos responder às necessidades resultantes destas desarmonias estruturais. Eu estou sendo claro, entendeu? Não é? Tem necessitado entre nós. Eu sei que pode ter aí uma dimensão estrutural do problema, mas eu preciso atender, não é? A necessidade do meu irmão. Então, isso fica muito claro que é obrigação cristã. Vocês se lembram que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que quando ele recebeu o Evangelho, ele recebeu o Evangelho diretamente de Jesus, Paulo disse, não recebi de homem algum, recebi diretamente do Senhor, mas quando eu me encontrei com aqueles que eram apóstolos antes de mim, Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, eles endossaram o Evangelho que eu pregava, dizendo, me deram a destra de companhia, dizendo que o meu evangelho era exatamente como o evangelho que eles receberam de Jesus quando encarnado entre nós. Então, Paulo diz que eles endossaram o evangelho que Paulo pregaram. Mas eles fizeram uma ressalva. Abra Gálatas, Gálatas 2.
Gálatas 2, ó. Verso 9. Verso 9. Ele diz, ó. E quando aqueles que eram apóstolos antes de mim conheceram a graça que me foi dada, o evangelho que eu recebi, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, que eram os principais dos apóstolos, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Ou seja, eles endossaram o meu apostolado, entenderam que nós pregávamos a mesma mensagem, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Entenderam que Paulo tinha um chamado para levar o evangelho aos gentios, os demais apóstolos aos judeus. Então estava tudo ok. Mas aí, olha a ressalva, verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, os que eram apóstolos eram Paulo, olha, o seu evangelho está batendo com o nosso, mas a vontade do Senhor é que nós cuidemos das necessidades daqueles que sofrem, não é? E Paulo dizia, eu obedeci isso, eu me preocupei com isso. Tanto se preocupou que está aqui Paulo agora, tomando a liderança de uma campanha para atender necessitados entre os cristãos em Jerusalém. Entendeu? Essa é a base. Quando, por exemplo, não é assim que a gente faz aqui? Chuva em Manhuaçu, desabrigado em Manhuaçu. A gente se movimenta aqui, enche um caminhão. E não é assim que a gente faz? Essa é a vontade do Senhor, não é? Atender os irmãos lá, ajudá-los nas suas necessidades. Isso é cristianismo bíblico. Cristianismo bíblico. A gente tem que estar atento a isso, não é? Então, podemos aprender isso. Esse tipo de atendimento às necessidades materiais de crentes sofredores é responsabilidade da igreja, responsabilidade nossa, não é? Ok. Veja Tiago 1,27. Eu gosto deste versículo de Tiago, porque Tiago junta duas coisas aqui que nós normalmente separamos, não é? Tiago diz aí, Tiago 1,27, ainda sobre essa primeira lição. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Órfãos e viúvas, no primeiro século, eram as classes desamparadas, porque a orfandade e a viuvez era sinônimo de desamparo naquela época. Então, Tiago diz, olha, a religião que agrada a Deus, ela tem duas faces. Justiça social e pureza moral. Uma coisa não anula a outra. Atender os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. A gente às vezes acha que ou é um ou é outro, né? Não, vou fazer justiça social, isso que agrada. Não, é pureza moral. Eu tenho que me guardar-me incontaminado do mundo. Tiago junta as duas coisas. As duas coisas são dois lados de uma mesma moeda, não é? Deus quer que você viva uma vida santa, guarde-se incontaminado do mundo, não é? Uma vida pura, mas que você atenda também à necessidade de quem sofre. As duas coisas estão juntas, não é? Aham. Da dispersão.
Tiago junta as duas coisas aí no mesmo versículo. Então, qual é a primeira lição que nós podemos aprender aqui? Atender necessidades materiais é uma parte do ministério cristão. Não podemos ter dúvidas quanto a isso. Mas a gente pode aprender mais aqui. Notem aí que é uma coleta para os santos. O que é santos aí? Obviamente você sabe que são os crentes, os cristãos, não é? A gente vive num país que ainda tem a mentalidade católica. A gente sempre pensa em santo, alguém que foi canonizado, né? Mas não é isso. Aí, santo é os nascidos de novo, os salvos, os da família da fé, não é? Os separados por Deus e para Deus. Então, Paulo está aqui empenhado em fazer um levantamento de ofertas para atender às necessidades materiais dos crentes. Notem que isso significa que Paulo encara com naturalidade a possibilidade de crentes passarem por necessidades materiais. Olha, isso para mim coloca em xeque a teologia da prosperidade. Não coloca? Porque a teologia da prosperidade não admite essa possibilidade. Se crente estiver passando necessidade é porque não tem fé, está em pecado. A ideia da teologia da prosperidade é que os santos precisam ser prósperos, que os santos precisam ser bem-sucedidos na vida financeira, que os santos precisam gozar saúde boa, fisicamente falando. Não é isso que ensina a teologia da prosperidade? Então, parece que Paulo não era adepto da teologia da prosperidade. Paulo não diz aqui que os crentes de Jerusalém estavam faltando fé, que estavam em pecado. Como é que podem vocês passarem necessidade aí? Vocês não têm fé, não? Não, Paulo não faz isso. Paulo encara com naturalidade. Não há nenhuma discrepância, não há nenhuma desarmonia entre passar necessidade e ser santo. Não é? Os santos podem passar necessidade. Então, a gente aprende aqui também que a teologia da prosperidade fica prejudicada se você atentar para esse detalhe aqui. Não é um ensino bíblico. O que mais a gente pode aprender aqui? Está vendo quanta coisa você pode aprender aqui nessa orientação de Paulo sobre uma coleta, não é? Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui é que Paulo diz aí no verso 2, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Primeiro dia da semana. Então, Paulo dá a seguinte orientação. Olha, gente, eu pretendo visitar vocês e quando eu for aí, eu gostaria de usar o tempo e as energias para outra coisa, não é? Talvez para ensinar, instruir, não é? Pregar. Então, vocês já vão preparando aí, a cada primeiro dia da semana, vão fazendo aí o levantamento de oferta, vão juntando, guardando aí, para que quando eu for, a gente não precisa usar os nossos encontros dominicais, primeiro dia da semana, para fazer levantamento de ofertas. Então, o que está sendo sugerido aqui? Que o primeiro dia da semana
já era a essa altura o dia de reuniões dos crentes. Percebe? Primeiro dia da semana. A gente não sabe exatamente quando foi que os cristãos passaram a guardar o primeiro dia da semana. A gente sabe que o cristianismo nasceu em berço judaico, a gente sabe que durante algum tempo eles frequentavam sinagoga com os judeus, o templo, mas houve um momento que a gente não sabe exatamente quando foi que aconteceu uma ruptura. E os cristãos, fica claro por passagens como esta, passaram a se reunir no primeiro dia da semana. O sábado tinha ligações, o sábado judaico, com a velha criação, enquanto que o primeiro dia da semana tem conexões com a nova criação. É a inauguração da nova criação, porque Cristo ressuscitou num domingo. Parece que muito cedo eles já se reuniam nesse dia. Talvez tenham até durante algum tempo reunindo-se aos sábados, lá no templo, sinagogas, e ao mesmo tempo se reunindo no domingo, até que foi feita a transição. Parece que muito cedo, porque Jesus apareceu a eles num domingo, numa reunião deles. Lembra daquela reunião que Tomé não foi na igreja, perdeu a bênção? Aí disseram para Tomé, Tomé, cara, você não foi à igreja, você perdeu. O Senhor está vivo, apareceu lá. O Senhor está vivo. Tomé falou, imagina, está vivo. História, fake news, só acredito vendo, não é? Aí, 8 dias depois, portanto no outro domingo, reunião de novo. Olha, então parece que havia um certo hábito, não é? Está lá o Senhor, aparece a Tomé e fala, Tomé, põe o dedo aqui. Veja se não sou eu mesmo. Não é? Então, o que nós aprendemos nessa passagem quando Paulo dá essa instrução para que o levantamento de oferta fosse feito no primeiro dia da semana? Nós temos aqui já um registro bem antigo deste hábito de guardar o primeiro dia da semana. Ok? Então, a gente pode aprender isso aqui. A gente pode aprender mais aqui ainda, não é? Paulo aqui dá a orientação de como cada um deveria dar a sua contribuição para esta oferta, não é? Ele diz aqui que cada um ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Há um texto paralelo que eu já citei e nós não lemos, em 2 Coríntios, quando Paulo dá orientação sobre esta campanha, esse levantamento de oferta, e Paulo diz lá, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos, esta passagem que estamos analisando e a passagem de 2 Coríntios, às vezes tem sido usada para crentes que são contra a prática do dízimo. Muitos irmãos nossos argumentam dizendo, olha, aqui a gente tem o modo cristão de contribuir. É conforme você propuser no seu coração. Nada de estabelecer dízimo. Isso é coisa da lei cerimonial, esse é o jeito judaico de contribuir,
O jeito cristão está estabelecido nessas passagens, onde Paulo trata do levantamento de oferta para os crentes lá de Jerusalém. Irmãos, seria a prática do dízimo uma prática judaica estabelecida pela lei cerimonial? E tendo a lei sido cumprida por Jesus, portanto, já abrogada, assim como não precisamos matar animaizinhos hoje, também não preciso entregar o meu dízimo. Será que há base bíblica aqui? Irmãos, eu tenho dificuldade de admitir esse argumento. Primeiro, uma das razões é que a prática do dízimo não foi instituída pela lei cerimonial. O Wildeir leu conosco hoje aquele encontro de Jacó no Val de Jaboque, lá com o próprio Senhor, né, o anjo do Senhor. Alguns acham até que é uma cristofania. E naquele encontro, Jacó manifesta a sua intenção de ser dizimista, não é? Portanto, ali a gente está em torno de 400 e poucos anos antes do estabelecimento da lei com Moisés. A prática do dízimo já era algo presente na vida desses crentes antigos, não é? Aliás, não Jacó, o avô dele, Abraão, entregou o dízimo a Melquisedeque. Então a lei não estabeleceu a prática do dízimo, ela apenas regulamentou algo que já vinha sendo praticado. Enfim, a minha convicção, não é que nós não temos aqui, nesta passagem, um jeito cristão de contribuir para a obra do Senhor financeiramente em oposição a um jeito judaico. O que nós temos aqui é Paulo lidando aqui com um levantamento de oferta para um fim específico, atender a necessidade dos crentes de Jerusalém. Mas isso não significa que era o modo de sustentar as igrejas ordinariamente. É um levantamento para um fim específico. Agora, veja bem, o critério que Paulo estabelece aqui não é muito distante do critério estabelecido pelo dízimo no Antigo Testamento, não é? Que é proporcionalidade. Cada um contribua conforme a sua prosperidade. A prática aqui de Paulo na oferta, também no dízimo, é que todos... É um critério inclusivo. Todos podem e devem participar. E ninguém oferta mais do que outros, não é? Todos ofertam igualmente, porque é proporcional. Nesse sentido, não tem quem oferta mais do que o outro. É exatamente a mesma coisa. Então, o jeito que Paulo estabelece, mesmo para esta ocasião específica,
está em perfeita harmonia com o que Deus estabeleceu lá atrás, já com Abraão. É o registro mais antigo que nós temos aqui. Então, o que mais nós podemos aprender? Podemos aprender que esta passagem não significa que a prática do dízimo seja uma coisa abolida, ok? Acho que não. Finalmente, o que mais nós podemos aprender aqui? Nosso tempo acabou, mas só mais uma lição. Finalmente, nós podemos aprender aqui com Paulo a respeito da necessidade de transparência na lida com dinheiro na igreja. Olha como é que Paulo se preocupa com isso aqui. Versos 3 e 4, dê uma olhada aí. Paulo diz aí, ó: e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. O que Paulo está dizendo? Paulo dizendo assim, ó, irmãos, nós estamos empenhados sobre aquela oferta, vocês perguntaram aí na carta, então a minha orientação é o seguinte, já vá recolhendo aí os recursos. A cada domingo, a cada primeiro dia da semana, vá colocando aí, porque quando eu chegar aí, aí a gente não precisa gastar tempo e energia com isso. Eu até desconfio que Paulo estivesse cuidando aqui de não se envolver diretamente com o levantamento de ofertas. Ele diz, olha, façam isso aí vocês mesmos. Vocês se lembram que Paulo tinha opositores da igreja de Corinto. Havia na igreja de Corinto gente que dizia que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, que era um aproveitador, que ele tinha interesses escusos no ministério. Não sei. Talvez Paulo esteja querendo aqui se descolar desse levantamento de ofertas em Corinto e deixar claro que ele não tinha interesses financeiros nesse negócio. Fala, vocês levantem aí essas ofertas para que quando eu estiver aí a gente não precisa mexer com isso. Fala, Jurandir. Esse é o ponto que eu vou mostrar agora, né? Ele no verso anterior, ele diz, façam antes de eu chegar, e quando eu estiver aí, quando eu chegar, eu enviarei com cartas para levarem os recursos a Jerusalém, aqueles que vocês mesmos escolherem para essa tarefa. Então, Paulo diz, olha, além de dizer, façam antes de eu chegar, ele diz, olha, já aproveito, nomeie uma comissão aí, que vai levar esses recursos. Quando eu chegar aí eu faço uma carta de recomendação, de apresentação deles para os irmãos lá de Jerusalém, e eles levam lá. Ou seja, o que Paulo está fazendo é o seguinte, olha, eu não boto a mão em dinheiro. Muito importante, né? Esse é um cuidado pastoral muito importante. Que outros mexam com isso. Irmãos, esse jeito é muito sábio e uma prevenção para o pastor. Em nossa igreja, eu não coloco mão em dinheiro, não é? Outros irmãos recolhem, outros irmãos contam, outros irmãos contabilizam, não é? Como Paulo, eu digo, olha, eu não me envolvo. Isso é uma prevenção, isso é muito sábio. Muitos problemas
poderiam ser evitados se pastores fossem cuidadosos nessa área, não é? No versículo 20 e 21, ele fala exatamente o que o Senhor disse, que tinha gente lá que o acusava. Ele fala assim, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Muito importante essa passagem, não é, Jurandir? Porque é uma passagem paralela, e aí Paulo não deixa dúvida. Qual é a preocupação de Paulo? Parecer honesto diante de Deus e dos homens, não é? É aquele velho ditado, não é? Mulher de César não deve apenas ser honesta, ela tem que parecer honesta, não é? Então, transparência. Transparência. Quanto maior transparência nessa questão, melhor para a igreja, para o nome do Senhor, para a causa do Evangelho. Pois não. Talvez fosse honesto, mas não parecia honesto, ou seja, faltou transparência. Não é verdade? Então, o que Paulo está é coisa muito importante, e muitos problemas podem ser evitados se a gente seguir essa orientação de Paulo. Paulo aqui está lidando com dinheiro, fazendo o levantamento de ofertas, e ele diz, olha, vamos fazer a coisa com total transparência. Ele não se nega em ir, né? Verso 4. Ele diz aí, ó, se convier que eu também vá com essa comissão levar os recursos, então eles irão comigo, não é? Mas Paulo prefere até não ser o portador desses recursos. Ok? Então, percebem como é que toda a Escritura é inspirada por Deus e um texto que a gente imagina que não tem muita coisa a ensinar, acaba ensinando muita coisa para a gente, não é? Então, é palavra de Deus e a gente pode aprender com essas coisas, não? O que Paulo está fazendo aqui? Respondendo uma questão. E aí, Paulo, e sobre aquela oferta lá que você está liderando aí? Diga aí para nós como é que a gente vai fazer. Aí Paulo responde, ó, quanto à oferta, dá as instruções.